Pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Me chamo Leonardo, sou do canal Leitura Essencial, #01. E a gente vai começar nessa noite aqui, conversar sobre o livro Sociedade Líquida, de Zygmunt Bauman, né? Hoje eu não vim aqui falar o que esses vídeos de Zygmunt Bauman falam por aí. Eu li Bauman, eu já li Castoriadis, já li um monte de muitos autores sociólogos, já li também Darcy Ribeiro. E assim, eu estudei várias coisas. E eu vou te mostrar o que está realmente por trás da tal modernidade líquida. Não é, não é só uma sociedade acelerada. Não é só sobre uma tecnologia em redes sociais. É sobre como nossa liberdade virou um fardo. Virou um fardo, literalmente. Você tem uma liberdade e você acredita que é fardo, literalmente. Como nos tornamos zumbis sociais e pior, como tudo é essa manipulação sem a gente perceber. Liberdade é tudo, até se tornar um peso. E a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana. Eu gostaria de começar falando sobre a família, a classe e o bairro. São principais exemplos de instituições sociais zumbis que muitas vezes é, fazem com que você siga as regras sociais daquele local e você simplesmente, sem pensar, você acaba agindo no que você vai fazer, no que você vai pensar, no que você vai pensar, comer, fazer, enfim, até mesmo o que você, até mesmo nos seus pensamentos, né? Então, o Bauman, vou voltando para o Bauman, ele defende a modernidade líquida como uma fase onde tudo que era sólido, laços sociais, valores, instituições, por exemplo, até o século XIX, século XIX, perdão, até a década de 90, os sindicatos tinham uma presença mais forte, os laços sociais eram mais fortes. Você pergunta para os seus avós quantas vezes os avós saíam para ir para ver teatro, cinema, ouviam música clássica. Pode ver que a cultura deles era moldada para isso, era moldada para eventos sociais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a cultura é voltada para. É mais liberal, né? Claro que tem suas vantagens, mas se você parar para perceber, os laços sociais se tornaram muito mais líquidos. Hoje em dia você curte dar uma curtida e depois numa foto de uma garota, simplesmente é, você simplesmente mete o louco e depois mete fora, entendeu? Então os laços sociais são muito fragilizados hoje em dia, né? Então ele fala que assim, a fluidez virou a regra, basicamente isso. Nada é permanente, relacionamentos, carreiras, identidade, tudo escorre pelas mãos, né? A gente vê o tanto tempo que a gente fica rolando no celular, né? E a gente pode fazer algo de produtivo. E eu encontrei nessa forma criar conteúdo de forma que possa agregar, de fato, na vida de vocês. Então, se são zumbis, eu falei no início, mas agora eu vou retomar de novo, que elas continuam andando, elas existem no papel, mas estão mortas por dentro. Exemplo, família tradicional. Você vê quantas famílias hoje em dia tem divórcio, tem muitas contas a pagar, tem muitas vezes não tem planejamento familiar, o casamento, que muitas vezes a pessoa se divorcia, às vezes não é a pessoa certa, e o trabalho formal, até mesmo, já estão. Hoje em dia a CLT virou sinônimo de coisa ruim, né? De aborrecimento, de estresse, de cansaço. Então, muitas vezes eu, por exemplo, me inovei, buscando criar um conteúdo aqui para vocês. Elas estão aí, mas não tem a força simbólica ou afetiva de antes, são só cascos. E se você perceber, isso foi por conta do neoliberalismo de bosta, na minha opinião, de bosta, porque, sinceramente, isso criou um problema muito grande, que hoje em dia você só privatiza tanto as empresas, em que você não tem planejamento estatal das empresas como um todo, você não tem planejamento a longo prazo, como tem nos Estados Unidos. Você não tem um planejamento, lá nos Estados Unidos, bem ou mal, tem um planejamento das empresas, tem um certo direcionamento. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Quando é o liberalismo, isso tudo piorou. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo, que é a CSN, pesquisa aí no YouTube ou no Google, que, sim, realmente o sindicato era muito forte.
E que o sindicato, se não fosse o sindicato, não defenderia o trabalhador, né? Que hoje em dia o sindicato é quase visto como um atraso, como se fosse um gasto, né? Então, voltando aqui, né, minha opinião pessoal, a gente vive numa espécie de museu do social, onde os quadros estão pendurados, mas ninguém sente mais nada olhando para eles. Então, muitas vezes, admirar um quadro, muitas vezes a gente não tem muito sentimento, a gente vê tantas, é, vê tantas coisas no dia que a gente nem para apreciar a beleza da arte, né? E, enfim, gostaria de falar também mais outro tópico, sobre liberdade subjetiva e liberdade objetiva. A liberdade subjetiva é um sentir livre internamente. Então, basicamente, você acredita que você tem uma liberdade subjetiva, que você tem o seu direcionamento, e você tem uma liberdade objetiva, que é uma realidade concreta que possibilita ou restringe essa experiência, né? Então, basicamente é isso que eu tenho a falar. E você é livre para largar o trampo que odeia, mas vai pagar o aluguel mês que vem? Então, muitas vezes a gente fica pensando, pô, será que sai do trabalho? Pô, mas eu aqui sou bem tratado, não sei o quê. Então, esse é o paradoxo da liberdade, né? Quanto mais opções a gente mais paralisado e ansioso a gente fica, né? E hoje, por exemplo, quanto mais você restringir as suas escolhas e focar no objetivo, mais tranquilo, eu acredito que mais tranquilo, mais calmo você fica, porque você tem um propósito. Meu propósito como criador de conteúdo é criar conteúdo que faça com que vocês pensam, pensam e reflitam sobre os assuntos que eu estou falando. Né? Então, liberdade virou um fato porque ela agora exige que a gente se responsabilize por tudo. E o neoliberalismo, ele tem um ponto em que você literalmente tem que falar o seguinte: você é responsável pelo seu próprio sucesso e pelo próprio fracasso. E eu não concordo com isso. E creio que Bauman ele criticou nesse ponto o neoliberalismo. E eu acredito que muitas vezes o neoliberalismo foi imposto de maneira errada. Né? Assim, se você fracassa, a culpa é só sua. Se você vence, a culpa é só sua. Então, isso daí é triste, mas é real. E a desvinculação dos laços tradicionais de solidão, né? Você pode ver que antigamente seus avós, eles iam para a igreja, eles tinham uma comunidade, eles se reuniam, traziam comida. Hoje em dia está até mais menor, né? Se você vê a festa junina, até que até que existe, né? Por exemplo, nos condomínios, mas ainda antigamente a cultura era mais forte, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a visão de Castoriadis e Bauman, né? O Castoriadis, ele é mais radical, gente. Ele diz que a sociedade atual sofre de imaginação morta. A gente parou de criar sentidos novos, vivendo sob uma heteronomia invisível, obedecendo regras que nem sabem de onde vêm. E já o Bauman ele descreve o mundo líquido. Ele observa o caos. Castoriadis quer algo mais profundo, um despertar da autonomia radical, enquanto o Bauman analisa o caos líquido. Basicamente é isso que eu gostaria de falar. E, além disso, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito interessante. Muita gente aí, por aí, fala de Bauman, cita textos e pontos. Eu li, de fato eu li, eu estudei. E, mais importante, eu vivi para isso. Eu acho que eu vivi isso, eu estou vivendo isso. Você, como jovem, está vivendo a realidade dos fatos sociais. Hoje em dia, você pode ir no Instagram, curtir foto de qualquer garota e você já pode considerar uma traição. Você já pode se divorciar da pessoa sem nenhuma causa. Você pode simplesmente bloquear os bens da pessoa. Então, tudo isso, cara, a gente está vivendo na pele. Pode ser que eu possa estar numa bolha, mas isso, de certa forma, impacta no econômico, no social, na parte social das coisas. Então, impacta em tudo, a gente percebe disso. E aí eu gostaria de concluir uma coisa bacana. A modernidade líquida não vai se solidificar de novo. Não vai voltar a ser como antes. Hoje em dia, com o TikTok, você acha que o TikTok vai deixar de existir? Que o Instagram vai deixar de existir? Pô, não vai deixar. Twitter, Snapchat, Telegram, não. Então a gente tem que aprender a se adaptar, né? Mas a gente pode aprender a nadar em vez de se afogar. E talvez, como Castoriadis propõe, a gente precise criar novas margens, novas formas de viver. Então eu trago essa reflexão
E qualquer dúvida, comentário, eu posso tirar a dúvida e qualquer coisa você me manda aqui um comentário, tá bom? Uma boa noite e muito obrigado pela atenção.